dia a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ouvintes da Rádio Nativa, e assistentes aqui presentes. Iniciaremos a 10ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 12ª legislatura, 5/10/2007. Iniciamos agora os nossos trabalhos com a execução do hino nacional. Ao som do mar, a luz do céu profundo, fogo das sombras e o porão da América, iluminando o sol do novo mundo, tudo a terra, mais a vida, teus olhos negros campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para onde sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça grata forte, verás que o vinho teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte, será morada. Entre outras ruas no Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores vereadores, como manda o regimento interno, com a ausência do nosso presidente Naurides, que não pôde comparecer a essa sessão hoje, vai ser presidida pela vice-presidente, a vereadora Lindalva Batista Linhares, que iniciaremos os nossos trabalhos nesse momento. De acordo com o inciso 2º do artigo 44, o artigo 159 do Regimento Interno, solicito da primeira secretária, vereadora Sônia Maria Noronha Chave, efetuar a chamada dos senhores e senhoras vereadoras. Bom dia, senhores vereadores, senhora presidente em exercício, ouvintes da Rádio Nativa, senhores aqui presentes. 10ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 12ª legislatura, a realizar-se a partir das
8 horas e 50 minutos, do dia 5 de outubro de 2007. Francisca das Chagas Maia Moreira. Presente. Francisco Hilário de Oliveira. Presente. João Antônio Viana. Presente. Juvenal Bezerra da Costa. Lindalva Batista Linhares. Presente. Paulo Maciel de Oliveira. Presente. Maria de Luz Freire Maia Lima. Presente. Sônia Maria Noronha Chaves, presente. Nauriz Gadelha de Almeida, ausente. Havendo número legal de acordo com os artigos 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 12ª legislatura a ser realizada neste dia 5 de outubro de 2007, com um horário de duração de 2 horas e 30 minutos, iniciando nossos trabalhos 9 horas e 50 minutos. Corrigindo, 8 horas e 50 minutos. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, terá início o expediente com duração de 2 horas e 30 minutos. De acordo com o inciso 3º do artigo 44 do Regimento Interno, solicito da primeira secretária proceder à leitura da ata da 9ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa, realizada no dia 28 de setembro de 2007. Ata da 9ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2007, às 9 horas e 30 minutos, nas dependências da Escola de Ensino Básico Francisco Martins de Souza, da localidade Tapuio deste município, cumprindo o calendário de reuniões itinerantes estabelecido por força da Resolução número 03/2007, de 11 de maio de 2007, compareceram as vereadoras Francisca das Chagas Maia Moreira, Lindalva Batista Linhares, Maria de Luz Freire Maia Lima e Sônia Maria Noronha Chaves, e os vereadores João Antônio Viana, Juvenal Bezerra da Costa, Nauriz Gadelha de Almeida e Paulo Maciel de Oliveira. Na presidência dos trabalhos, o presidente vereador Nauriz Gadelha de Almeida, secretariado pela primeira secretária da mesa diretora, vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Os trabalhos foram abertos com número legal em forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se à leitura da ata da 8ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa, realizada no dia 21 de setembro de 2007, sendo aprovada sem retificações. Continuando, foram efetuadas as leituras das seguintes matérias: projeto de lei número 091, oriundo do Poder Executivo, que concede reajuste de salários aos profissionais do magistério, motoristas e agentes administrativos e da outras providências. Correspondências recebidas da Secretaria Executiva do FNS e do Partido Democrata. Indicação número 055, da vereadora Sônia Noronha, solicitando do senhor prefeito viabilizar junto à polícia local uma vigilância mais eficaz nas escolas e praças públicas desta cidade. Indicação número 056, da vereadora Sônia Noronha, solicitando do senhor prefeito reivindicar junto à OI para a instalação de um telefone público na comunidade de São Bento. Indicação número 057, da vereadora Sônia, solicitando o senhor prefeito determinar a recuperação da estrada que interliga as comunidades de Lagoinha e Tapuio, via comunidade Donato. Indicação no 011, da autoria do vereador Nauriz Gadelha de Almeida, solicitando a construção de um quebra-mola na rua Jerônimo Gadelha. Indicação número 025, do vereador Paulo Maciel, solicitando a construção do sangradouro da Lagoa do Tapuio, na comunidade de Tapuio. Indicação número 013, de autoria do vereador Juvenal Bezerra, solicitando a recuperação da passagem molhada
na rua Pio Afonso Chaves, nas proximidades do bairro Zé Mendes, nesta cidade. Moção de pesar de autoria do vereador Naruís Gadelha em razão do falecimento da senhora Maria Lenice Chaves. Moção de pesar de autoria do vereador Naruís Gadelha em razão do falecimento da senhora Araci Monteiro Pinto. Ofícios números 136, 137, 138 e 139/2007, encaminhados ao Tribunal de Contas dos Municípios. Continuando, o senhor presidente informou que na tribuna popular estavam inscritos na forma da resolução número 03, na pessoa jurídica, a professora Francisca Freire Noronha, representando a Associação Comunitária de Itapuio, e como pessoa física, as professoras Rejane Alexandre Costa e Maria Zeneide Soares. E ainda, em cumprimento ao inciso 2º, artigo 2º da resolução número 03, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor Francisco Mascoloni da Silva, secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária. No pequeno expediente não houve orador inscrito. No grande expediente escreveram-se e usaram a palavra os senhores vereadores Juvenal Bezerra da Costa, Lindalva Linhares, Sônia Noronha, Paulo Maciel de Oliveira, Maria de Luz Freire Maia Lima e Francisco das Chagas Maia Moreira. Finalizando, em virtude de não existir matérias para discussão na ordem do dia e em cumprimento ao artigo 171 do Regimento Interno, nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e em nome da comunidade, encerrou-se a presente sessão. E para constar, lavrou-se a presente ata que lida, posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretária e demais vereadores presentes. A ata da 9ª sessão ordinária está em discussão. Não havendo pedido de retificação de acordo com o parágrafo 4º do artigo 162 do Regimento Interno, declaro a ata aprovada. De acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 163 do Regimento Interno, solicito da primeira secretária proceder à leitura das matérias do expediente, constando de projeto de lei de número 0. Prefeitura Municipal Taboleiro do Norte, Secretaria de Assuntos Políticos, mensagem número 093. Senhor presidente, senhores e senhoras, aprazo-me em cumprimentar Vossa Excelência e demais pares desta Casa do Povo e, neste momento, encaminho o presente projeto de lei que trata da doação de um terreno pertencente ao município de Taboleiro do Norte à loja maçônica Acácia do Vale. Confirmo que esta medida necessitará, para alcance pleno de seus objetivos, que sejam repensados e reestruturados no âmbito do Sistema Municipal de Construções em nossa urbe, devendo atender o Código de Postura do município, justificando-se o pleito pelo trabalho desenvolvido pelos associados da loja maçônica Acácia do Vale e como instituição mundialmente conhecida. São essas as considerações que nos enseja o envio desta mensagem. E pelo exposto, temos a convicção de que a presente matéria será alvo da inteira guarida por parte dos edis que integram esta Casa Legislativa. Pelo que desde já agradecemos e solicitamos ainda a tramitação e aprovação desta matéria. Cordialmente, Raimundo Inácio da Silva Maia, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 092, 3 de outubro de 2007. Autoriza o Prefeito Municipal a efetuar a doação de terreno pertencente ao município de Taboleiro do Norte para fins que indica o Prefeito Municipal de Taboleiro do Norte no uso de suas atribuições. Faço saber que a Câmara Municipal de Taboleiro do Norte aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Parágrafo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar um terreno localizado na rua Celino Maia, com as seguintes medidas: 30 metros de frente por 17,50 de fundos, pertencente ao município de Taboleiro do Norte, a loja maçônica Acácia do Vale de Taboleiro do Norte, conforme planta de locação anexo ao projeto em tela. Segundo, terreno localizado com os seguintes limites e medidas ao norte, com a via pública Rua Celino Maia, medindo 30
metros de frente ao sul, limitando-se com o imóvel do senhor José Vandeci Maia, medindo 17,50 de fundos ao leste, com o terreno medindo 51,54 de propriedade da CAGES. E a oeste limita-se com o imóvel pertencente à loja maçônica Caixa do Vale Tabuleiro do Norte, com a área total de 1.187 metros quadrados e meio, que será doado à loja maçônica Caixa do Vale do Tabuleiro do Norte, servindo em anexo ao templo em construção. Parágrafo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal Raimundo Inácio da Silva Maia. Aqui é a planta anexa. Depois os senhores vereadores, se quiserem observar, a gente pode olhar antes de se votar o projeto. Prefeitura Municipal do Tabuleiro do Norte. Mensagem número 094. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Naruz Gadelha de Almeida. Senhor presidente, pela presente mensagem, temos a honra de encaminhar para apreciação desta Igreja Casa do Povo o projeto de lei número 093, de 24 de outubro, que prevê o parcelamento da dívida junto à empresa TIM Nordeste, que se encontra em atraso em nosso município, conforme recibo anexo. A proposição tem como objetivo parcelar a dívida junto à empresa TIM Nordeste, posto os gestores anteriores não terem feitos os respectivos pagamentos, prejudicando assim o erário público, refletindo diretamente nessa administração, que objetiva, na forma da lei, restabelecer de vez o crédito do município. Nestas condições, esperamos contar com a disposição e a colaboração de Vossa Excelência e demais pares desta Casa Legislativa na apreciação da matéria presente. Sem mais para o momento, Prefeito Municipal Raimundo Inácio da Silva Maia. Projeto de lei número 093 autoriza o Prefeito Municipal a parcelar a dívida da empresa TIM Nordeste S.A. para os fins que indica. O Prefeito Municipal de Tabuleiro do Norte, no uso de suas atribuições, faço saber que a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar a dívida do município de Tabuleiro junto à empresa TIM, posto os gestores anteriores não terem realizado os respectivos pagamentos. Artigo 2º. Objetivamos com isso restabelecer de vez o crédito do município, tentando não deixar nenhuma dívida do município sem parcelamento. Prefeito Municipal Raimundo Inácio da Silva Maia. Prefeitura Municipal do Tabuleiro do Norte. Ofício número 187, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Naruz Gadelha. Estamos encaminhando em anexo a documentação da Prefeitura relativa ao mês de agosto de 2007. Sem mais para o momento, atenciosamente, Raimundo Inácio da Silva Maia. Ofício número 020, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, a resposta das proposições dos senhores vereadores. Senhor presidente, cumprido o nosso dever, encaminhamos para conhecimento as respostas das proposições dos senhores vereadores. Indicação número 041, da vereadora Sônia Noronha, que requer a construção de quadra poliesportiva na localidade de Peixe Gordo. Indicação número 044, da vereadora Sônia, que requer a construção de uma quadra na localidade de Limuro Verde. E indicação número 052, solicitando um centro de construção esportivo para a prática de esporte em nosso município. Resposta: será encaminhado ofício com a devida solicitação ao Ministério de Esportes. Indicação no 042, da vereadora Sônia, solicitando a reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Maria Santa Freire, localizada no distrito de Peixe Gordo. Indicação no 045, da vereadora Sônia, solicitando a reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Manuel André Chaves no Coberto. Resposta: no final do ano letivo, estaremos iniciando as obras de reforma e ampliações das escolas, conforme a escala da Secretaria da Educação Básica do município. Indicação no 043, da vereadora Sônia, que indica a reforma do posto de saúde do distrito de Peixe Gordo. Informamos que o projeto da reforma já está sendo providenciado. Indicação no 046, da vereadora Sônia, que requer a recuperação das estradas que ligam as comunidades de Malhadinha, Tio Moita Verde, Moeiro Verde, Tapera e Coberto. A administração estará providenciando a recuperação das estradas solicitadas, muito embora já tenhamos patrulhado mais de 300 km de estradas. Indicação no 047, da vereadora Sônia, solicitando a construção de praças nas comunidades de Malhadinha e Moita Verde. Encaminharemos o ofício ao Ministério das Cidades, comunicando a solicitação dos nossos munícipes
e requeridas por nossos vereadores. Indicação no 048 da vereadora Sônia, requerendo a instalação de um telefone na localidade de Tiu. Indicação no 023 da vereadora Dica, requerendo a indicação da instalação de um telefone na comunidade de Cajueiro. Já foi encaminhado ofício à empresa Oi solicitando os referidos telefones. Indicação no 049 da vereadora Sônia, requerendo a instalação de luminárias nas comunidades de Moita Verde, Tiu, Malhadinha, Limoeiro Verde, Tapera e Coberto. Indicação no 022 da vereadora Dica, que requer a implantação de luminárias na rede de energia elétrica da comunidade de Cajueiro. Estamos encaminhando ofício à COEL solicitando o orçamento. Indicação no 050 da vereadora Sônia, solicitando a construção do estacionamento na Escola de Ensino Infantil Raquel Monteiro. A administração municipal comunicará à Secretaria de Educação Básica para ver as possibilidades. Indicação no 021 da vereadora Dica da Gangorrinha, solicitando a recolocação de um veículo para fazer o transporte exclusivo dos pacientes que fazem quimioterapia e radioterapia na capital cearense. Resposta: o município de Tabuleiro do Norte já disponibiliza de transporte para tratamento especializado em Fortaleza. Indicação no 010 da vereadora Lourdinha, requerendo à Secretaria uma nova reterritorialização da equipe do Programa Saúde da Família do bairro Zé Mendes. Resposta: informamos a Vossa Excelência que o processo de reterritorialização já está sendo providenciado. Indicação no 011, a vereadora Lourdinha, solicitando a construção de um centro de desenvolvimento de apoio à criança, adolescente e ao idoso. Resposta: a proteção local especial à criança e ao adolescente é responsabilidade do Estado e já foi enviado o projeto aprovado pelo CMAS ao MDS em Brasília para a construção de um centro de convivência para a terceira idade. Indicação número 12, a vereadora Lourdinha, que requer a construção de calçamento na rua do bairro 8 de Junho. Resposta: a solicitação também do interesse desta municipalidade será encaminhada ao Ministério das Cidades. Indicação no 051 da vereadora Sônia, solicitando a implantação de serviço de limpeza pública no distrito de sede Peixe Gordo. Encaminharemos a solicitação para a Secretaria de Obras e Serviço Público. Atenciosamente, Assessoria Jurídica de Assuntos Políticos, Irene Kifuri. Tribunal de Contas dos Municípios. Senhor Presidente, de ordem do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunicamos que esta Corte de Contas julgou, em definitivo, na sessão do dia 24 de abril de 2007, o processo de prestação de contas da gestão do Fundo Municipal de Saúde de Tabuleiro do Norte, relativo ao exercício financeiro de 2002, de responsabilidade do senhor Maiar de Andrade. Informamos que foi providenciado ofício ao chefe do Executivo Municipal para proceder à inscrição no valor das penas pecuniárias impostas pelo Tribunal de Contas do município da dívida ativa deste município, nos termos do artigo 23, inciso 3º, a linha B da Lei número 12.160/93. Na oportunidade, encaminhamos cópias dos referidos acórdãos para que Vossa Excelência tenha pleno conhecimento da matéria. Atenciosamente, Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, secretário. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Ementa. Acórdão número 1655/2007. Relator conselheiro Francisco de Paula Rocha Guiar. Ementa. Prestação de contas de gestão Fundo Municipal de Saúde de Tabuleiro do Norte, exercício financeiro 2002. Relatório técnico apontando irregularidades nas contas. Revelia proclamada. Parecer da Procuradoria pela desaprovação das contas com aplicação de multa e nota de improbidade administrativa. Decisão da primeira Câmara pela desaprovação das contas, considerando-as irregulares, na forma do artigo 13, inciso 3º da Lei Estadual 12.160/93, com aplicação de multa e nota de improbidade administrativa. Determinações. Acórdãos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas e gestão do Fundo Municipal de Saúde de Tabuleiro do Norte, pertinentes ao exercício financeiro 2002, acordam os conselheiros da primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará pela desaprovação das referidas contas, de responsabilidade do senhor Maiar de Andrade, ordenador das respectivas despesas, considerando-as irregulares, com fulcro no artigo 13, inciso 3º, letras B e C da Lei Estadual número 12.160/93, com aplicação de multa no valor de
R$ 63.846. Em razão das irregularidades descritas nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 22, 23, 24 e 25, além de nota de improbidade administrativa em razão das falhas elencadas nos itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 24, e outras determinações, nos termos do relatório e voto abaixo descritos. Expedientes necessários. Sala das Sessões da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Município do Estado do Ceará, 24 de abril de 2007, conselheiro presidente, conselheiro relator Francisco de Paula Rocha Guiar, procurador de contas e outro conselheiro. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva Municipal, Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Prefeitura Municipal, do dia 26 de setembro, valor 857, programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária. Ministério da Saúde, beneficiário Prefeitura Municipal, do dia 26 de setembro, valor 857, programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária. Ministério da Saúde, beneficiário Prefeitura, do dia 2 de outubro, valor 857, programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cota 009, do dia 18 de setembro, valor 14.076, para a educação. Ministério da Educação, programa Brausf 005, parcela 28.503. Governador do Estado, Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Polícia Militar do Ceará. Ofício número 096, Tabuleiro do Norte. Ao excelentíssimo senhor vereador Nauriz Gadelha de Almeida, digníssimo presidente da Câmara. Assunto: esclarecimento. Senhor presidente, vimos através do presente expediente esclarecer Vossa Excelência e aos demais vereadores desta nobre Casa Legislativa, bem como aos membros da Associação Comunitária 8 de Junho, Impulso Barrento, que causou surpresa a todos os componentes desta unidade de segurança integrada, dentre policiais militares e civis, o expediente e o documento de abaixo assinado a vós enviados, acerca da falta de segurança e de uma ação mais efetiva da polícia nas ditas comunidades, tendo em vista o baixo índice de chamadas para ocorrência naquela área periférica da cidade. Em consequência, quase não se tem registro de atos violentos ali praticados, a não ser que fatos anormais que atentem contra a tranquilidade pública estejam acontecendo sem que as autoridades policiais tomem conhecimento, até por falta de maiores denúncias dos próprios moradores, mesmo que de forma anônima. Sem esquecer que trabalhamos em cima de prioridades para outros locais mais necessitados, comprovados mediante dados estatísticos. Esclareço-vos ainda que todos os casos ali ocorridos foram devidamente apurados e que as rondas ostensivas preventivas estão sendo realizadas constantemente em todos os bairros, sem exceção, principalmente à noite. No entanto, às vezes ocorre no momento em que as pessoas estão dormindo e por isso muitas delas deixam de saber que a polícia está realizando o seu patrulhamento urbano. De qualquer forma, e diante de tal reivindicação popular, nos comprometeremos, doravante, em intensificarmos mais ainda as rondas policiais e militares naquelas localidades, a fim de que podermos preservar a paz, a ordem e a segurança pública, que é de nossa inteira responsabilidade. No ASO, enviamos protestos de distinta consideração e elevado respeito, colocando-nos à disposição para qualquer eventualidade possível. Atenciosamente, Claudemir Ferreira, comandante da Polícia do PM, Segurança Pública, Tabuleiro do Norte. Projeto de Lei número 020, 4 de outubro de 2005, assegura aos estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino do município de Tabuleiro do Norte 50% de abatimento na entrada dos ginásios, estádios, clubes e similares, bem como dos veículos de transporte público coletivo que circulam no município.
A Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte aprova. Artigo 1º. Fica assegurado aos estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino do município do município de Tabuleiro do Norte o desconto de 50% no valor das entradas nos ginásios, estádios, clubes, casas de show, casas de espetáculos similares, bem como nos veículos de transporte público coletivo no município de Tabuleiro do Norte. Artigo 2º. A identificação do estudante para o gozo do benefício estabelecido nesta lei será feita através da carteira estudantil expedida pelas entidades representativas dos estudantes, na forma da lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Legislativo, vereador. Saturado, super saturado, super preenchido todos os seus espaços. E este cemitério São Francisco, no governo do Dr. Nestor Vasconcelos, mas com a participação maior, inteiramente com a administração e participação e doação do senhor da família Maurício, Chico Maurício, levantou-se aquelas muralhas, aquelas paredes, aquele portão, e foi feito o nosso cemitério graças à grande participação e doação do senhor Chico Maurício e família. E a associação, como a CESPAS, ela administra aquele cemitério, de qual a associação eu sou vice-presidente, sempre, desde o começo, continuamos. Mas esta campanha está sendo liderada por uma comissão independente da direção do cemitério. Ela tem a presença da nossa Geni, Maurício, Aristófanes, Vavaldo, Neném e Terezinha. Quem mais? A senhorita Franciana, Dona Nica Maia, e o senhor Chico de Sisto. Então essa comissão, ela está... Tem? Muito bem. E o Teté. Essa comissão, ela elaborou um projeto para a construção da capela ecumênica, capela onde receberá de todas as tendências religiosas, todos os tabuleirenses, independente de credo religioso, independente de qualquer denominação, enfim, ela será uma capela ecumênica, com direito para todos, para que ali possa ser feito. E é uma necessidade muito grande, mas muito grande mesmo, esta capela, para que nós tenhamos os nossos sepultamentos honrados, as famílias sejam honradas, tem ali o espaço, uma sombra, para fazer as suas despedidas finais dos seus entes queridos, fazer suas orações, fazer suas lamentações, e enfim, tem um bom atendimento. E nós estamos lembrando e pedindo a todos os tabuleirenses que esta comissão é digna, merecedora da nossa confiança, merecedora da nossa admiração, pelo trabalho que eles vão fazendo voluntários e para engrandecimento da nossa cidadania, da nossa cidade de Tabuleiro do Norte, do bem-estar do nosso povo. Tem toda a nossa admiração e nosso compromisso de ajudá-los. Senhoras e senhores vereadores, para encerrar meu pronunciamento, fortalecendo, senhora presidente, senhora secretária, o nosso pedido de o ofício chegar aos deputados votados em tabuleiro para a questão da Caixa Econômica, dos empréstimos para a construção e adquirir sua casa própria, né? Os impedimentos estão sendo construídos, ou seja, a burocracia seja amenizada como era antes, o ano passado. E para encerrar,
eu vou pedir aqui o nosso querido Tony Moreira, juntamente com todos os seus secretários, que a família do nosso saudoso Benjamin, Tony, está pedindo que aquela artéria, ou aquela estrada que poderá ser rua, que liga a CE, essa CE aqui é 300, a CE 377, Toim, que liga a CE 377 lá na Taperinha, que vai até a estrada dos Casusos, certo? Então ali é para ser transformado Rua Benjamin Maia Gondim. É um pedido da família, aquelas terras foram da família dos seus pais e ele, Benjamin, além da herança, ele comprou parte da herança de seus irmãos e, portanto, ele tem ali ainda, e nós estamos entrando aqui na Câmara para que os senhores vereadores autorize para que a família possa denominar aquela rua de Rua Benjamin Maia Gondim. Então, vou dar entrada no histórico essa semana para que os senhores vereadores já fiquem sabendo que lá já é uma rua porque já tem um templo da Assembleia de Deus construído lá, tem casas construídas, tanto de um lado como de outro, tem aquela, não sei se é oficina ou recuperadora do Ribamar, né? Então ela não está desabitada totalmente, ela está habitada. Eu acredito aí que você pode me identificar melhor para ela receber o nome da rua, o nome de rua. É o pedido da família, da senhora Guiomar e seus filhos, né? Então, são essas as nossas palavras de hoje, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Só concluindo que o processo eleitoral, ele está encerrando hoje as filiações para aqueles que pretendem ser candidatos nas próximas eleições. Os partidos têm até hoje, o dia de hoje, para apresentar, para receber as filiações dos possíveis candidatos a vereadores e a prefeitos nas próximas eleições daqui a um ano. Então, todos que estão interessados estão bem informados, mas não custa nada. Esse órgão aqui é um órgão educador também, e nós estamos até a data de hoje, pela justiça estabelecida, pela justiça eleitoral, com a possibilidade de quem desejar se filiar ao seu partido. Muito obrigado e até a próxima. Senhoras e senhores vereadores, na forma regimental, colocamos em discussão e votação o ofício de 005/2007 do período do Partido Democrata, solicitando o espaço do plenário desta casa para a convocação do partido no dia 20 de outubro de 2007. Colocando em votação Francisca da Chaga Maia Moreira. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Sim. João Antônio Viana. Sim. Juvenal Bezerra da Costa. Sim, senhora presidente. Maria de Lourdes Freire Maia Lima. Sim. Naurides Gadelha ausente. Paulo Maciel de Oliveira. Sim. Sônia Maria Noronha Chaves. Sim. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Senhoras e senhores vereadores, com fundamento no artigo 150 do Regimento Interno, a sessão deverá ser suspensa por 15 minutos para intervalo regimental. Solicito do plenário se proceder quanto ao uso do intervalo. Conforme solicitação do plenário, não teremos intervalo regimental. Passamos para a ordem do dia. Solicito da primeira secretária, vereadora Sônia Noronha, proceder à leitura do edital e publicidade da ordem do dia desta sessão. Cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º, torno público a pauta da ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de emenda da revisão à lei orgânica. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 091, oriundo do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo, que concede reajuste de salários aos profissionais de magistério, motoristas e agentes administrativos e da outras providências. Vereadora Sônia Noronha, primeira secretária. Vamos para... Senhoras e senhores vereadores, para os debates da matéria consta da ordem do dia, a palavra está concedida aos senhores vereadores. Só esclarecendo que essa discussão e votação em primeiro turno do projeto de emenda à revisão à lei orgânica de número 02, que é o número 01, nós já havíamos aprovado, agora é a segunda parte, que houveram audiências públicas, foram essas reuniões, tivemos aqui os dois representantes para nos auxiliar, que foi o Neibson e o Cleibo, né? O nome deles. Aqui o nome deles é Neibson e Cleiton Vieira. Neibson Pires e Cleiton Vieira. E a discussão do projeto que concede reajuste de salários a profissionais, motoristas e agentes administrativos. Então, são matérias relevantes. Presidente, a respeito desta matéria, eu disse lá na reunião, sexta-feira, lá no Tapuio, que eu voto sim, até porque as categorias se reuniram com o prefeito e aceitaram. Então, se elas que estão interessadas aceitaram, quem sou eu para querer questionar? Porém, eu disse e afirmo dizer, é um pecado que estão cometendo, um erro que estão cometendo contra si próprio. Por quê? Porque um motorista, para ser motorista, hoje não é fácil. Ele gasta, tem que investir muito, tem que ter conhecimento. Primeiro, tem que ter conhecimento. Segundo, tem que fazer investimento. Terceiro, ele é preso a um compromisso de alto risco, de alta responsabilidade. E ele tem que renunciar determinados direitos que ele tem de brincar, por exemplo. Ele não pode ficar bebendo, porque brincando e bebendo, corre risco, porque a qualquer momento ele pode ser chamado para ir à Fortaleza. Então, ele fica ali, privado de alguns lazeres, que tem que estar atento ali, ele está cumprindo. Então, meu amigo, é preso a um salário mínimo, Paulo Maciel. É o cidadão ter grandes responsabilidades pelo salário mínimo, quando o governo está aí praticamente dando um salário mínimo de graça para quem quiser. De graça, sem nenhum compromisso, é só ser pobre. É só ser pobre, está dentro da categoria de pobre que o governo está dando. Então é melhor ser pobre, ganhar um salário sem responsabilidade, do que você ter grandes responsabilidades para ter um salário. E aí, eu acho que está sendo uma brincadeira, um motorista ganhar só 5% de aumento, quando ele já está super defasado. Como o agente administrativo também, tem que estudar segundo grau, sofrer, ter compromissos, porque muitos jovens hoje não estão nem estimulados a estudar. Preferem ficar fazendo reuniões e tal, e muitos deles vão até roubar. É o que está acontecendo por aí. Por quê?
Porque o salário não inspira o salário brasileiro do agente administrativo, não inspira ele estudar, fazer investimento para estudar, porque não tem retorno. Então isso é um atraso para o nosso povo, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. O prefeito devia pensar mais um pouco, o presidente do SINCEP devia pensar mais um pouco, os professores deviam pensar mais um pouco, os motoristas deviam pensar mais um pouco, os agentes administrativos deviam pensar mais um pouco, a Câmara deve pensar mais um pouco no amanhã, porque hoje já é uma vergonha, e o amanhã muito mais ainda. É uma vergonha o salário de tabuleiro ser o menor salário da região jaguaribana. E nós todos juntos. E não é falta de dinheiro, não. Eu questionei isso lá no Tapuio, porque eu tenho a folha de conta de 6 meses, eu peço aqui, e parabenizo o Naurides e o Antônio Moreira e a Câmara Municipal, que toda vida que eu peço, eles me dão a folha. Nesse ponto aí, o Ednardo está de parabéns, porque ele não dificulta nós ter acesso. Porém, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, não é porque o Ednardo é democrático nessa parte, que eu vou dizer que é bater palma para o Ednardo nesse ponto não. Por quê? Porque eu acho que o prefeito está registrando na sua história um dos piores governos, porque para mim todos os governos de tabuleiro está na categoria de pior governo. Por quê? Porque paga o pior salário da região jaguaribana, Quixeré, Alto Santo, todos os municípios que são infinitamente inferior a tabuleiro, pagam salários melhores que tabuleiro. Então, e quando não é falta de dinheiro, não. Eu não admito o prefeito ir para os meios de comunicação e vir aqui para a Câmara dizer, me apresente recurso. Tem, eu apresento. O que tem de gratificação super vantajosa para aqueles que são seus amigos. Então, se essas gratificações para os seus amigos são gordas, são boas, por que essas gratificações não se investem em profissão, em salários dignos, que vão ser registrados na sua carteira profissional, na sua folha de pagamento, no INSS, no PIS, PASEP, enfim, os direitos do cidadão tabuleirense serão reconhecidos nacionalmente, mundialmente, como um município ordeiro, um município justo, um município onde os interesses partidários e políticos não são os prioritários. A prioridade é a cidadania tabuleirense. Então, apesar das categorias terem aceitado, eu sozinho levanto a minha voz, que devia até ficar calado, porque se eles que são os mais interessados não estão nem aí, estão satisfeitos, eu acho uma vergonha. Eu vou votar porque se eu não votar, vai dizer que eu estou impedindo de vir. Mas as categorias devem lutar, porque tabuleiro, quando diz vereador Juvenal, nesse período, votou e deu o pior salário. Isso é uma vergonha. Então, se eu não protestar, também eu vou ser cúmplice desse fracasso tabuleiro nosso sendo um município grande, rico, em todos os sentidos, mas pobre quando se diz em termos de salário, em termos de reconhecimento dos nossos profissionais, das suas profissões, da sua dignidade. Portanto, eu vou votar sim, de novo, mas fica registrado aqui nos anais da Câmara a minha preocupação, a minha tristeza por nossas categorias, nossos profissionais serem miseravelmente, maldosamente remunerados. Mas eles também são culpados. Eu queria entrar na discussão aí. Em alguns pontos eu vou discordar do meu amigo colega vereador, e vou dizer por quê. Quando ele diz que o Lula dá um salário às pessoas pobres, eu queria discordar que não é bem assim. Para você receber aquela bolsa escola que chamam, Tabuleiro Norte tem muitos pobres que pelejam para receber aqueles R$ 25, outros recebem 75 e não tem direito. Se tivesse essa lei para aqueles que são reconhecidamente pobres receber um salário, era importante demais. Outra coisa, que o irmão Juvenal está dizendo, eu não vou citar os municípios para não fazer propaganda negativa do município, mas aqui na nossa região tem município que não paga nem sequer o salário mínimo, que isso aí é uma vergonha. Eu não quero dizer que isso aqui seja um salário bom, não é. Seria importante demais que viesse um aumento aí de 20% ou 30%, porque nós sabemos que é uma vergonha um motorista ganhar menos de 600, 700 reais. É pouco demais.
Mas que aqui na região tem município que não paga nem sequer o salário. Tem um bocado de funcionário que... Pronto, Quixeré. Vou citar o exemplo de Quixeré que resolveram agora. Está maior confusão ainda. Eu acho que se receberam o primeiro mês foi agora. Mas antes era 70, 100 reais, tinha salário lá de todo o valor. E tem outros municípios. O que não resolveu eu não vou dizer ainda. Mas que outra coisa que eu falei na reunião passada, que eu acho que era para ser, eu não sei como é que está sendo essa questão, é as pessoas que trabalham muito. Porque em prefeitura que existe discriminação. Quantas pessoas trabalham que era para ganhar bem, aí não ganha. Outros que às vezes fica por ali, se escora. Por isso que eu acho que o dinheiro dos motoristas era para ver a situação de cada um. Você tem um salário, aquele valor, 600 ou não sei quanto. Mas aqueles que viajam para Fortaleza, arriscando a sua vida. E era para ter cada uma vez que ele fosse, uma diária boa. E tem, sim. Sabe por quê? Porque senão a pessoa pega, não. É muito simples. Nós botamos o salário aqui, bota o salário de R$1.000 por acaso. É muito simples, o cara não se escora, não vai. No dia que o secretário procura, ele inventa qualquer coisa e não está à disposição. Por isso que eu acho que é importante demais receber diária, mas já tem vereador aqui que diz que está informado que recebe. Isso é importante. Mas não foi só um ano, nem 2, nem 3, não. Foi um bocado de ano que não tinha essas diárias. Não tinha, e eu vi a lamentação das pessoas que viajavam. Mas espero, eu concordo com o colega vereador Juvenal, que nós temos que aprovar, porque senão temos que aprovar e batalhar para ver se melhora mais. Porque se nós não aprovar, vai para uma discussão e no próximo mês recebe o mesmo e perde esse aumentozinho que mandou aí. Portanto, eu vou votar a favor e não tenho nada contra se o servidor pelejar para ver se consegue mais. É essa a minha palavra nesse momento. Por ordem, senhora presidente. Eu quero dizer o seguinte, que eu acho o salário mínimo muito pequeno, né, para as pessoas que trabalham. Vejo as categorias, né, que o aumento é tão pouca, né, que outras nem têm. E o que é o seguinte, para nós vereador, fica difícil quando a gente quer lutar, como a gente está achando que deveria ser melhor isso aqui, porque se tem o dinheiro, mas quando a categoria aceita, se eles participaram e aceitarem, então nós vereador, como o irmão Juvenal disse, vamos votar. Eles não têm como reclamar se eles participarem e não fizeram uma reivindicação a nós vereador, para que hoje a gente tivesse força, até mesmo para não votar, porque o nosso voto, a gente vota sim e não. Quer dizer que realmente como é que nós vereador que acompanhamos, que as classes participarem, que concordarem, nós vamos votar contra para depois estar cobrando o que não estão recebendo, porque nós vereador não votamos. Agora, eu digo aos servidores que eles continuem lutando, quer dizer, se nesse momento é bom, concorda com esse aumento, mas que não fique só assim. Para nós, para mim, eu entendo o seguinte, que é muito pouco, mas se nós não votar, é pior, porque eles concordaram. Então, meu voto vai ser sim. Por ordem, senhora vereadora presidente. Eu queria aqui dizer que eu já visitei, já perguntei várias cidades aqui do Vale. Eu queria dizer o colega vereador Juvenal, que ele não falou a verdade. O melhor salário das cidades aqui que eu conheço é Tabuleiro. Que Tabuleiro paga salário a todo mundo. Salário completo. Você tem o desconto. Claro que tem o desconto. Mas eu conheço as cidades aqui do Vale, que cidade grande, como Russa, Morada Nova, Limoeiro. Eu conheço uma pessoa que morava aqui e trabalha em Limoeiro. Ela trabalha, e não é só ela, é muita gente, que não recebe o salário mínimo. Mas Limoeiro é muita gente que não recebe o salário mínimo. É o prefeito, é Quixeré, Russa não paga salário mínimo. Alto Santo, Iracema, Potiretama, Nova Jaguaribara, todas essas cidades não pagam salário mínimo a todo servidor da prefeitura. E Tabuleiro paga salário mínimo a todo servidor da prefeitura. Agora, que é pouco para o profissional, a gente sabe que é. Mas só que aquele profissional que precisa, esses que deslocam trabalho em ambulância, eles merecem ganhar mais e ter as diárias como estão dando. A gente sabe, já foi confirmado que estão dando as diárias. Então, o Tabuleiro, eu já
já perguntei, né? História de conversa não. Eu já fui atrás, eu me encontro com muito motorista, com muita gente da cidade aí, e não paga salário completo como paga tabuleiro. Presidente, o colega Chiquilaro muitas vezes fala o que não sabe. E às vezes você bate por ser um pouco deselegante com os colegas e até atrevido. Você não pode falar que eu não estou falando a verdade se você não provar. E eu vou provar você. Então, Vossa Excelência comete um grave erro quando diz que eu não falo a verdade. Porque eu não sou mentiroso, eu falo a verdade. Nós temos estatisticamente. Agora, alguns casos poderá acontecer de aqui uma pessoa nessa cidade que Vossa Excelência falou, que tem um salário que não recebeu, alguns casos, eu não estou falando de casos individuais. Estou falando no geral. E eu vou pedir agora à senhora presidente, vou pedir à senhora secretária, que seja levantado, faça-se um levantamento, um ofício para a nossa prefeitura municipal, para que o companheiro vereador Chiquilaro, se ele provar que eu não estou falando a verdade, ele é o mentiroso. Eu sou o mentiroso. E se não for, ele é. Porque eu não vou ficar aqui com mentiroso, porque estatisticamente, nós temos. Agora, casos individuais, pode acontecer, como Vossa Excelência diz, nem todos. Mas, no geral, já foi lido aqui nesta casa várias vezes, falado pelos os professores, falado por categorias aqui, está gravado aqui na Câmara Municipal. Quem fala não é o irmão Juvenal, não é o vereador. Quem fala são os dados gravados aqui na casa que eu ouvi, que no geral, é o menor salário ainda. Foi falado aqui por categoria, faixas e mais faixas. Muitas faixas foram gravadas aqui. Eu estou falando pelo que eu vi e ouvi. Muito obrigado. Presidente, eu vou responder. O que ele falou aí, que era a cidade que pagava, que tinha o menor salário. Está gravado aí, a cidade que tinha o menor salário. Eu falei em cima das cidades que tem o menor salário, são essas que eu falei. Que não é verdade, foi o que eu falei, que não é verdade. Que não é tabuleiro tem o melhor salário que paga o salário a todo mundo. Essa outra cidade não paga salário a todo mundo. Então, tem que analisar bem o que foi que eu falei. Que ele falou, tem gravado aí a palavra que tabuleiro paga o menor salário. E não é, pelo contrário. Tabuleiro paga o salário mínimo a todo mundo. E sindicato, quem quer que seja, se disse, também não falou a verdade. Porque tabuleiro, eu digo e provo, que não tem ninguém na prefeitura de Tabuleiro que ganhe menor de um salário mínimo aqui em Tabuleiro. Agora me prove. Eu quero que me prove uma pessoa que ganha menos do salário mínimo aqui em Tabuleiro, que seja registrado na prefeitura. Agora, se tiver pessoas que o prefeito queira dar do bolso dele alguma ajuda, é outra coisa. Mas registrado na prefeitura não tem ninguém que ganhe menos do salário mínimo. E essas cidades que eu falei, todas elas quais não pagam salário mínimo a todos em geral. A todos em geral. Eu tenho como provar isso aí. E se quiser, eu vou a todas elas, que eu tenho um carro para ir, e confirmo que eu já conversei com várias pessoas, Iracema, Potiretama, todas essas que eu citei o nome, Russa, Limoeiro, Quixeré, que não ganha, a maioria do povo não ganha salário mínimo. É coisa de 100 e tanto, 200 e tanto. Alto Santo mesmo tem gente que ganha menos de 100 reais, 100 e poucos reais. Como aqui, no mandato passado, estou citando um exemplo só, que pagava 173 reais, todo mundo sabia. A maioria que tinha numa cooperativa não pagava salário mínimo também. Eu estou citando um exemplo porque foi para trás. Então as outras cidades era essa mesma coisa. E aqui, em Tabuleiro, teve um prefeito, eu não estou lembrado bem dos outros, mas Guerreiro pagava salário mínimo e Ednardo paga salário mínimo a todo mundo da prefeitura que é registrado na prefeitura. É o que eu tenho certeza, isso aí eu estou falando a verdade. Só para encerrar, senhora presidente, Vossa Excelência, veja bem, nós não vamos aqui entrar em problemas pessoais. O problema é o seguinte, eu disse, Vossa Excelência tomou a parte meu. Eu não falei de salário, estou falando de salário de categorias. Os professores, os motoristas, os agentes administrativos, é quem ganha o menor salário, um dos menores salários da região. Aí Vossa Excelência falando salário mínimo. Aí é problema de Vossa Excelência. Prefeitura, então, tem a palavra registrada no pé da fita e vê. A prefeitura que paga o menor salário. Senhora presidente, eu
sempre já ouvi muito essa discussão aqui. As pessoas quando dizem, ela diz é um dos piores salários. Mas nós não podemos dizer que é o pior, não. Porque tem o município aqui que são mais, em termos de salário, é pior do que Tabuleiro. Quando a pessoa diz é um dos piores, a gente não está dizendo que é o pior, não. Porque nós sabemos que tem canto aí que eu acho que não é bom você citar, mas que não paga sequer o salário mínimo ainda. E Tabuleiro já está pagando. Mas dizer que é o pior, não é. Eu discordo. Não é o pior. Embora que não seja o melhor. Tem municípios aqui, que eu também não vou dizer quais são deles, que paga melhor do que Tabuleiro. Mas Tabuleiro não é o pior. Eu acho que está havendo assim eu entendo que é mais ou menos por aí. Não é o pior, mas também não é o melhor. Mas dizer que o Tabuleiro é o pior, aí eu acho que estão exagerando. Encerradas as discussões, daremos início às votações. Votação em primeiro turno do projeto de emenda da revisão da Lei Orgânica de número 002/2007, oriundo da Comissão de Revisoras, acompanhando o parecer da relatora Sônia Maria Noronha pela aprovação. Francisca da Chaga Maia Moreira. Sim, senhora presidente. Francisco Hilário de Oliveira. Sim,